Teve um momento, com 20 e poucos anos, que eu meio que me machucava, Puxa. a mão, eu ficava assim. Eu acho que tudo era essa pressão dessa coisa da beleza, dessa coisa assim. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo, do jeito que eu gosto, e hoje com a fada sensata sentada no sofá, Angélica! Ela já foi eleita a criança mais bonita do Brasil aos 4 anos no programa do Chacrinha e eu assistia. Eu assisti, com certeza. Ele fazia direto a criança mais bonita, Sim, sim. fazia a mulher mais feia, o homem mais feio. Ele fazia umas coisas. Tinha milhões de loucuras. Maravilhoso. Mas eu tenho muito nítida É mesmo? a imagem de você ganhando. A primeira pessoa que fala isso pra mim, assim. Ah, 62 anos, Meu vamos Deus. junto. E eu era alucinada pelo Chacrinha, não Tá. perdia. O ápice da minha vida foi quando eu conheci pessoalmente e trabalhei um pouco com ele, que era mestre de tudo isso, né? Procure saber vocês. Bom, tem gente que acha que ser rotulada pela beleza desde cedo seria um ótimo atalho para a formação da autoestima. A pergunta vai ser para ela. Tem uma coisa ao contrário aí, porque na verdade, quando eu comecei muito cedo e comecei num concurso da menina mais bonita do Brasil e fazendo comercial, e eu sempre fui muito lourinha, muito branca, ficava diferente assim, né? E chamava atenção. E isso era um problema quando eu era pequena. Eu ia fazer comercial, minha mãe me levava a fazer comercial pequenininha. Eu tenho essa cena na minha cabeça, eu deitada no banco de trás do carro, porque como tinham poucas pessoas que faziam comercial, eu era muito conhecida. Então, eu estava no sinal, assim, minha mãe parava o carro, as pessoas ficavam olhando, apontando. Então, eu ficava deitada no banco. Uau! Eu não levantava porque eu não queria que as Uau. pessoas me vissem, porque todo mundo me reconhecia. Então, assim, eu acho que não foi bom, não era bom e acho que é uma pressão muito grande você, desde pequena, ter que carregar uma situação ali de ser conhecida pequena, sem entender muito bem o que era aquilo. Eu tinha 5, 6, 7, 8 anos. E esse peso de ter que estar bem, de ter que estar bonita. E adolescente, eu tinha que estar nos padrões, e aí eu fazia dietas loucas e fazia tudo. Então, é uma pressão. Tem a sua pressão ali de estar bem e ainda tem a do Brasil inteiro te cobrando. Ih, tá gorda, tá magra, tá feia, tá bonita. Então, eu acho que isso não ajuda em nada a autoestima, vai atrapalhando tudo. Eu faço análise há muitos anos, eu acho que um dos motivos foi esse, porque teve um momento, com 20 e poucos anos, que eu meio que me machucava, Puxa. a mão, eu ficava assim. Eu acho que tudo era essa pressão dessa coisa da beleza, dessa coisa assim. A cabeça, eu ficava mexendo na minha cabeça, mexia. E isso eu fui tratar na análise. Que bom, né? Salvação. Que salvou bastante, entre outras coisas que a gente vai fazendo. Não, mas... porque é de uma dor isso. E olha, e de fato, você é uma mulher muito linda. Obrigada. Então, a pressão do é linda, Não, é enquanto linda, você não tem... também é sufocante. E eu não tinha maturidade, óbvio, mas eu não tinha também instrumentos para me segurar naquilo e para lidar com aquilo. Eu ainda era muito criança, muito pequena. Então, como é que lida com isso? Com as pessoas te olhando, querendo que você esteja assim, ou assado, e você sendo uma adolescente, ou uma criança, ou já uma jovem adulta, é difícil lidar, né? Então, eu acho que, enfim, meus pais até tinham ali o jeitinho deles de ajudar, de fazer, mas eles não tinham esse jogo aí para conversar, para trocar. Era todo mundo embolado na situação também. Sim, sem experiência de outro para compartilhar. Exatamente. Era você e sua mãe, lembro muito de você e sua mãe na lida. Eu, minha mãe, depois eu, minha mãe e minha irmã. E assim, todo mundo indo intuitivamente naquele negócio. Sim. Ninguém, né, não vem de uma família de artistas que vão... Não é assim. Então, acho que a sua pergunta foi sobre a autoestima, né? Se ajudou e tal, ter começado... Não, acho que atrapalha. No meu caso, eu tinha que trabalhar para reconstruir uma identidade que foi apagada durante um tempão por conta de uma violência extrema. Então, as pessoas me dizerem que eu era bonita fazia parte dessa construção de identidade, sabe? Era uma busca por uma beleza que eu não achava que existia. E dizer só não me era suficiente, eu precisava materializar isso, eu precisava ver a minha volta, né?
Eu não via na TV, eu não via na revista, eu não via nos lugares. Então, só me dizer que eu era bonita, a gente está falando de paz, educação, só a minha mãe me dizer que eu era bonita não era suficiente, porque eu não estava lá, não estava nos lugares, eu não era bem aceita. Então, era muito mais até do que só o trabalho de me dizer, a tornar acessível, tornar palpável essa identificação para que eu realmente me sentisse de dentro para fora bonita, sabe? Então, foi um processo bem árduo, assim, né, de construção de autoestima, perpassando por essa relação com a autoimagem, que são coisas distintas, mas estão interligadas, assim, né? Eu vejo que a autoestima, ela está muito relacionada, assim, é uma construção que vem de dentro, né? É o que a gente acha da gente mesmo. E a vaidade já está mais relacionada ao julgamento alheio, né? O que o outro enxerga de você. Então, quando a Astrid pergunta, né, de como você, se isso te ajudou, da questão do ser rotulada, né? Alguém te validando, alguém te dizendo, alguém te julgando naquele lugar. Então, eu acho que talvez atrapalhe, porque não ajuda nessa construção, né, de você se sentir. Porque você tem que se sentir, não basta alguém te dizer. E eu acho que alguém dizendo acaba exacerbando, acaba prejudicando a questão da vaidade. De você ficar muito refém do que os outros vão achar, do que os outros vão dizer, ficar um pouco escrava, assim, nesse lugar. Eu acho bastante isso, assim. E eu acho que isso eu fui criando também uma forma, dentro do que você falou, de já mais jovem, mais adolescente, adulta, de me entender, de sentir me sentir bonita também. E de ver eu falar, tá legal, não tá. E eu fui criando uma resiliência para algumas coisas, sabe? Você vai aceitando algumas coisas, fica mais resiliente para tudo. Eu fui tentando lidar com isso. Ter um ouvido meio seletivo, né? A pessoa fala, você tá linda, tá. Eu olhar e falar, não, eu não acho. Não, eu estou muito legal hoje, não importa o que essa pessoa está falando. Eu fui trabalhando isso. Mas você se sentia realmente bonita todas as vezes? Se sentia... Não parava, engraçado, não tinha essa... Não era uma questão nesse momento. Depois, quando eu fui tentar me entender, análise, isso, aquilo, comecei a avaliar isso. Mas eu não era legal de ficar o tempo todo falando de beleza, falando de cabelo, de maquiagem. Doideira, né? Que é uma coisa que eu vejo que a minha filha adora hoje, a maquiagem, isso, aquilo. Ela é super vaidosa, ela tem uma autoestima maravilhosa, né, dela mesma ali. E isso eu não tinha, porque isso para mim era trabalho também. Eu tinha que maquiar, eu tinha que estar bonita, Então, para mim era essa construção que você falou aí, eu não construí nessa época que tinha que construir, eu construí depois. Eu fui buscar isso, eu fui buscar minha autoestima, né? Então, eu não achava nada, não achava engraçado, não achava legal. Uma roupa, um sapato, uma coisa a comprar. Nunca fui consumista, não tinha isso. Eu assisti a série das Supermodels, né? E a cobrança pela beleza, para algumas lá, bateu ruim. A beleza, a eterna juventude, o eterno vício, isso tudo se acaba. Então, se você não está construindo isso legal aqui no presente, sabendo que isso pode ser passageiro, né? Isso pode mudar, né? A gente vai envelhecer, a pele vai mudar, não vai ter aquele brilho, as rugas vão chegar, né? O cabelo vai ficar branco, isso pode não ser bonito para você, né? Você pode não se sentir confortável com isso, como muitas mulheres realmente não se sentem. Você vai ter problema ali na frente, que você trabalhou isso muito. Eu trabalho e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar e todo mundo tem hoje, porque como a gente tem a internet hoje, a gente fala bastante disso também, eu acho que é um negócio que eu trabalho por questões que a gente já falou aqui, da minha história, mas hoje está todo mundo precisando trabalhar isso, eu acho, porque a gente tem uma imagem que não é real, de um mundo irreal também ali da internet, né, e que a gente tem que lidar com isso. Com os nossos filhos. Na verdade, sobreviver a isso. Sobreviver a isso com os nossos filhos, né? Minha filha tem 11 anos, tem autoestima maravilhosa e tal, mas eu vejo ela, se compara, ela vê o cabelo, não sei o que, a maquiagem e tal, eu fico ali atenta a isso, porque não é saudável. Isso está, para mim, claro que não é saudável, entendeu? E é assustador, porque como eu vivi uma pressão de outra forma na infância,
É parecido. É outro tipo de pressão. É mais violento. É mais violento agora, né? O meu era muito mais. focado ali. Então, eu fico preocupada, me preocupa bastante essa comparação da internet, dela, enfim, eu E fico com bem que olhos ligada. ela está se vendo, né? Com que olhar. E as com amigas, que- eu vejo como é que é, eu fico muito... E eu acho que a solução para isso é a gente estar atento. É estar do lado, é chegar e falar, não, isso não precisa. Sim. Não, você... E levar a autoestima ali no amor mesmo, né? Conversando, não é também chegar e falar, você tá linda, você é linda. Você não é isso, você é linda. Não é da boca para fora, né? Eu acho que é no amor, é na conversa, é mostrar as qualidades dela, independente da coisa física, sabe? Que a criança percebe a verdade. Total. É um peso maior sobre as mulheres e as meninas, porque o lugar da aparência e da cobrança pela aparência é um lugar historicamente ocupado pelas mulheres. Não é que sobre os homens não pese nenhuma expectativa, pesa também, por exemplo, a expectativa do provedor. Mas sobre as mulheres é essa coisa da aparência e esse, por um tempo, foi o único lugar. Então, acho que vale como exercício para as próximas gerações a gente pensar nos vários lugares. Enquanto mais pilares estiver alicerçada a construção da nossa identidade e do nosso valor, mais cada um deles tem um peso relativo menor. Isso significa que um dia que você não está se sentindo particularmente bonita, cai um pilarzinho, mas você tem outros 9. E aí você tem onde sustentar o seu amor próprio. Agora, se você sustenta o seu amor próprio numa coisa só, se esse aqui balança, você balança inteiro. Então, vale a pena a gente pensar em vários focos de valor. O foco do esforço, o foco da inteligência, o foco da perseverança, o foco da coragem, o foco da gentileza, o foco da empatia, o foco do companheirismo, enfim, vários, da lealdade, enfim. Então, a gente tem vários lugares para apoiar essa nossa autoestima. E uma outra coisa fundamental é a gente realmente entender que o que é diverso tem mais valor. A beleza é algo, o conceito de beleza é algo que se alterou ao longo da história. Não existe um valor objetivo de beleza. Não existe um algo belo que sempre será belo e que atravessou a história sendo belo e permanecendo belo. As coisas mudam. A beleza está nos olhos de quem vê. Tanto isso A gente acha bonito coisas diferentes. E aí eu dou um exemplo, o Brasil. O Brasil é riquíssimo. O Brasil é um país de dimensões continentais. E ele é valioso em relação à natureza porque ele tem cerrado, porque ele tem floresta, porque ele tem um litoral belíssimo. A diferença entre as belezas é o que enriquece. Se a paisagem for uma só, o potencial turístico é um só. Se a gente tem várias paisagens, o nosso potencial se eleva. E a gente tem que pensar nisso para existências humanas. Mas essa Belezas diferentes. E essa que acaba sendo a grande questão, porque a gente elege um padrão de beleza como, né, o único possível. Então, a gente... E que ninguém atende. E que ninguém atende, Nenhuma mulher. Eu nunca conheci nenhuma mulher, e eu conversei com mulheres lindíssimas, com mulheres que estão na capa das revistas, que foram as Angels, com a menina mais bonita do Brasil, e ninguém está satisfeito. Então, não é que esse padrão serve a alguém, ele serve só a quem se beneficia da nossa tristeza e frustração. Porque não tem ninguém feliz. Então, a gente precisa abolir. Se ninguém está feliz, então vamos mudar esse negócio, né, galera?